Olá pessoal, hoje um dia frio aqui em Pelotas e eu vim falar um pouquinho sobre a enquete que nós fizemos no Instagram nessa semana, onde perguntava que tipo de atividade esportiva você pratica e se você gostaria de ter mais informações sobre esse tipo de atividade. E dentro da votação, o mais votado foram os esportes individuais, onde entram vários, mas por exemplo, ciclismo, corrida, natação, lutas, dança, etc. O que eu trago para vocês de expertise sobre isso, sobre minha experiência pessoal trabalhando com atletas que fazem alguma atividade individual? Muitos acabam não conseguindo ter um grande desempenho na parte física durante as provas, durante o treinamento, porque não atentam a alguns detalhes que são muito importantes também para direcionar um bom trabalho com esse foco, o foco esportivo, o foco onde você quer melhorar sua qualidade de treinamento, suas capacidades físicas para desenvolver um esporte de uma melhor maneira. Sendo você atleta amador ou profissional, você não quer entrar num determinado esporte para não ter um bom desenvolvimento, um bom desempenho e o seu desenvolvimento físico ficar abaixo do esperado. Então, você sempre tem que buscar um aprimoramento dentro do treinamento de preparação física para que a sua técnica seja melhor absorvida durante a aplicação dessas valências dentro do esporte. Vou falar então um pouquinho, por exemplo, citar alguns exemplos do quanto é importante a gente fazer o trabalho de fortalecimento para que você possa ter força, potência, velocidade, enfim, qualquer que seja a necessidade que o seu esporte necessita, você possa ter isso de forma espontânea durante o gesto esportivo. Pegando, por exemplo, vamos ver aí a corrida, né? A corrida ela tem vários estudos classificando a questão do alto índice de impacto durante a corrida como muito danoso às articulações. Mas isso só se torna realmente perigoso caso você não faça uma preparação específica para a corrida. O que seria uma preparação específica para a corrida? Fazer um trabalho de fortalecimento de principalmente membros inferiores e core, onde você vai ter uma absorção desse impacto, ela vai ter uma distribuição de carga desse impacto, onde o seu corpo vai estar mais apto a trabalhar. Então, se tu me perguntares qual é a melhor atividade, para qualquer um dos esportes eu sempre vou defender muito o uso do trabalho de força, tá? Seria dentro da sala de musculação, treino funcional, um pilates mais direcionado para esse tipo de trabalho e algumas outras atividades aí que trabalham força, tá? Então, voltando ao exemplo da corrida, seria muito interessante você saber qual é o seu tipo de pisada. Você tem uma pisada neutra, supinada, pronada. Por que isso é importante? Porque de repente você também vai ter que fazer um ajuste na escolha do seu tênis ou fazer uma palmilha, enfim, algum ajuste para que você não faça os movimentos de forma onde o seu joelho faça projeções equivocadas, o seu tornozelo, na verdade, é um efeito cascata, onde, por exemplo, você tem uma pisada um pouquinho mais inclinada para dentro e você vai fazer o seu joelho fazer uma compensação lá em cima, o tornozelo começou de uma maneira, o joelho vai para outra, o quadril vai para outra. Então os vetores de força durante essa pisada vão acabar se dissipando e trazendo com certeza um malefício para você, porque você não vai ter um alinhamento corporal durante o movimento. Então eu faria essas observações muito pertinentes sobre a parte da corrida e também o trabalho muito importante que alguns treinadores acabam não dando muita valência, que é o trabalho de flexibilidade, tá? Por quê? Porque uma corrida você pode trabalhar, geralmente ela tem dois tipos básicos de passada, que é a passada pendular e a passada circular. A passada circular você consegue fazer todo o passo e repetir ele várias vezes. E a passada pendular é aquela pessoa que ela corre com as perninhas mais retinhas, sem muita mobilidade, tanto de articulações, mas muitas vezes porque a musculatura está muito encurtada e acaba que não propicia.
também durante a corrida, dependendo se é uma corrida de maiores distâncias ou menores, você acaba utilizando tipos de fibras um pouco diferentes. Por exemplo, se você faz uma prova rápida, uma prova de 100 metros, 200 metros, geralmente você ativa muito as fibras de potência, bastante força, potência, porque a prova é curta, então você tem que já disparar e já terminar a prova. Enquanto que nas provas longas, as fibras mais ativadas são as fibras de contração lenta, ou seja, elas vão ter uma resposta um pouco a longo prazo e você vai ter uma fibra de mais resistência. Então, você se conhecer também é muito importante. Por exemplo, uma pessoa com um biotipo extremamente esguio, magro, com fibras predominantemente do tipo 1, que são as fibras essas onde você trabalha com mais resistência, dificilmente elas vão conseguir fazer uma prova rápida e vão ter êxito nessa prova. E vice-versa, uma pessoa com muita massa muscular, com uma estrutura onde a predominância seja de fibras tipo 2B, ela vai priorizar provas de potência. E essas provas eu não estou falando só da corrida, é da natação, do atletismo, do ciclismo, enfim, as provas rápidas são para geralmente um tipo de perfil de composição corporal e as provas mais longas são para outro perfil. Então, entrando um pouquinho também na questão, um dos tópicos que foi bastante citado ali, ciclismo. Algumas pessoas pediram a questão do ciclismo e eu diria basicamente do ciclismo a questão dos ajustes da bicicleta. O material é muito importante nesse caso. Então, você precisa saber, primeiro, o tamanho do quadro que você vai utilizar, se isso tem classificações de acordo com a sua altura, e também os ajustes da bicicleta, depois de escolhido o tamanho do quadro, que são a altura do banco, distância do guidão, altura do pé de vela, enfim, é uma série de ajustes onde existem hoje até profissionais que fazem esse ajuste, fazem essa aferição. Temos um colega, o Tomás Kirst, que faz esse papel. Eu acho que é o Bike Fit o nome, eu não tenho muita interface, mas depois vocês procurem ele aí na minha rede social, ele faz todo esse trabalho. Provavelmente tem outros profissionais também, mas eu me lembro assim dele. Então a bike ela tem que estar bem ajustada para você, tá? E escolher, claro, condições onde você consiga fazer a sua prova de forma onde não esteja sujeito a lesões, né? E a bike, claro, ela tem vários viés, né? Por exemplo, tem o downhill, que é a descida de montanha, onde é um pouquinho mais agressivo o tipo de treinamento, você precisa realmente ficar muito mais exposto a possíveis quedas, possíveis lesões, mountain bike, prova de ciclismo, enfim, são N tipo de competições e você tem que se adaptar e adaptar a sua bike também para isso aí. Falando um pouquinho então sobre a natação tem bastante pedida também, a gente trabalha bastante com o pessoal lá do Clube Brilhante com a natação, e a natação eu prezo muito a questão da mobilidade, tá? Então a mobilidade, por quê? Porque geralmente o pessoal da natação começa a ter muito desconforto em ombros e cervical, né? Principalmente por causa da respiração e pelo uso excessivo de fazer todo o movimento completo da rotação do ombro. Então acaba que se você não tem um bom trabalho de mobilidade aliado ao trabalho de força, você acaba ficando mais propenso a ter lesões. Então eu trabalharia bastante sempre a questão da mobilidade e direcionando, por exemplo, pessoas, como eu já falei antes, pessoas que competem em provas curtas, trabalhar mais força, potência, explosão, e pessoas que trabalham mais em provas longas, trabalhar um pouco mais de resistência, um pouco mais de dinamismo durante um maior período de tempo. Outras atividades que foram bastante questionadas ali na enquete, as lutas, né? E as lutas, cada uma tem a sua particularidade, então vamos supor, for uma luta em pé, por exemplo, karatê, taekwondo, você acaba precisando trabalhar muita velocidade, agilidade, amplitude de movimento, né? O movimento geralmente eles são bem amplos, são bem com bastante angulações bem extensas. Se você for trabalhar na luta agarrada, por exemplo, judô, jiu-jitsu, você já trabalha com um pouco mais de consciência corporal
para sair das pegadas, para fazer jogo de quadril, enfim. Então, você trabalha muita força, você precisa manter o adversário muito tempo preso na sua guarda com a pegada do kimono e tal. Então, eu já trabalhei um pouco mais força e também mobilidade de quadril bastante, mobilidade de ombro, porque às vezes você vai ficar preso numa posição e se você não tiver mobilidade articular, aquela posição, por exemplo, no jiu-jitsu, uma chave de pé, que é um golpe meio clássico do jiu-jitsu, onde se você tem pouca mobilidade no tornozelo, provavelmente você vai ou machucar muito o pé, ou você vai ter menos resistência a ter tempo de achar um outro golpe onde você possa escapar, por exemplo, né? Então, eu daria para vocês essas dicas, que nunca deixem de trabalhar força. Trabalho de força é fundamental, importantíssimo, mas o principal seria você detectar dentro da sua característica de competição o que seria mais necessário, tá? Então, um exemplo que eu sempre uso é detecte primeiro quais são as suas carências, o que você precisa trabalhar mais. Você sempre precisa trabalhar um trabalho meio conjunto, mas sempre nas suas carências você precisa trabalhar mais, porque se deixar para uma articulação com mau funcionamento, musculaturas em desequilíbrio entre cadeia posterior, cadeia anterior, agonista, antagonista, a chance de ter uma lesão é muito grande. Então, espero ter trocado um pouquinho de informação. Deixo o meu canal lá no Instagram e nas outras redes à disposição para trocarmos mais ideias, e obrigado pela participação.